E aí, pessoal, já renovaram seu estoque de cloroquina dentro do seu armário para essa semana? Ah, meu Deus do céu, o cara não é médico, mais um que não é médico e fica receitando cloroquina. Pois é, já estão fazendo até piada, diz que tem borracheiro por aí que anda estourando o pneu e que tá usando a cloroquina para colar pneu, colar borracha, porque rasgou o pneu e ele tá funcionando, que é uma beleza. Pois é, piadas à parte, ajuda o Bolsonaro, ajuda o Trump, porque o Trump diz que é parente de alguém que fabrica cloroquina, então ele precisa fazer uma propaganda constante a respeito disso. E obviamente Bolsonaro, que não fica atrás, que sempre tá lá para sentar no colo do Trump, ele vai lá e vai sempre fazer a propaganda. Será que é a comissão que tá ganhando? Ah, ninguém vai saber nunca. Talvez a história consiga comprovar isso, não é verdade? Mas hoje o assunto que nós vamos falar é justamente o assunto do herói do momento, o herói nacional, aquele cara que todo brasileiro adora em transformar em herói porque está em evidência no momento. Ora, quem é? Quem é? Mandetta. Até porque a gente vai falar também hoje a respeito da propagação do vírus. E eu tenho certeza absoluta que o que eu vou falar aqui numericamente você não viu em nenhum outro vídeo, porque eu fiz um estudo diante dos números que têm sido apresentados da OMS e dentro da Universidade Johns Hopkins. A Universidade Johns Hopkins atualiza todos esses dados a respeito da evolução do coronavírus no mundo e é por esse motivo que eu estou fazendo esse vídeo. Então assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender bastante coisa, vai ver uns números bem diferentes que não estão sendo mostrados para você em nenhum lugar do mundo, e eu tenho certeza absoluta também que você vai adorar saber como o nosso bandido de estimação é sensacional. Então, antes de mais nada, é necessário falar que, por incrível que pareça, porque nos tempos em que a gente está, que se inventa mentira a todo instante, é necessário que a gente faça algumas observações, principalmente com relação à cloroquina. Quem começou a fazer um estudo a respeito da utilização da cloroquina para combater o coronavírus foi na França, foi o Didier Raoult, um cientista, um médico dentro da França, que curou 28 pacientes utilizando a cloroquina. Só que ao contrário das fake news que têm sido espalhadas aí, principalmente por aqueles coxinhas, os bolsominions, é necessário que você saiba assim que a cloroquina faz efeito, mas faz efeitos muito específicos para pacientes muito específicos. Não existe cura para o coronavírus ainda e, portanto, essa insistência em bater na cloroquina e se fabricar milhões de comprimidos lá pelo exército e não sei o que, gente, isso é uma maior furada do mundo, porque sinceramente não dá para utilizar em todos os casos de coronavírus. São casos extremamente específicos com algumas observações que o Didier Raoult fez e que a OMS abandonou completamente porque percebeu que o remédio, apesar de surtir efeito em alguns casos, minimalíssimos casos, ele certamente não é para ser utilizado com esse fim. E por esse motivo abandonou-se esse tipo de utilização. Então, a cloroquina é um remédio sério que é utilizado para outros objetivos e não para o coronavírus. E aí, antes que qualquer coxinha bolsominion me diga assim, poxa, mas você está falando mal do Mandetta, está falando mal do Bolsonaro porque você tem inveja dos dois. Olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que eu tenho inveja real, real mesmo, é daquele cabelo do Mandetta. Ai, se eu tivesse aquele cabelo, gente, é sensacional. Em uma consulta rápida na internet, eu achei algumas coisas que publicaram a respeito dos trabalhos que ele tinha feito como deputado federal e principalmente antes dele ser indicado, obviamente, para o cargo de ministro da Saúde. E aí você começa a entender algumas coisinhas aí, por exemplo, o porquê que está faltando UTIs dentro do Brasil. O ministro da Saúde, dos planos de saúde. Gigante dos planos de saúde financiou campanha do ministro da Saúde de Bolsonaro. Bolsonaro indica ministro financiado por planos de saúde investigado por fraude. Planos de saúde terão 10 bilhões. Governo quer liberar 10 bilhões para os planos de saúde. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça que você encontra aqui. Para que você possa entender esses 10 bilhões de onde você vem, vou de novo fazer aquela comparação. Para os pobres, para aquelas pessoas que vão precisar de R$600 para se manter, 600, 1.200, estima-se que vão gastar
4 bilhões de reais. Para os planos de saúde, aqueles que são pagos por 23% da população, pessoas que pagam regiamente valores extremamente extorsivos, uma vez que o plano de saúde é superavitário, porque você nunca utiliza ele em toda a sua capacidade, principalmente até porque uma grande maioria não utiliza sequer as consultas. Aí as pessoas têm broncas com planos de saúde porque vão lá e reclamam porque não são atendidos em certas consultas, em certos profissionais, alguns exames não são pagos. Você começa a chegar à conclusão de que às vezes usar o SUS acabaria sendo melhor. Opa, peraí, nem tanto, né? Mas você começa a chegar à conclusão de que você paga demais por um plano de saúde que você pouco utiliza. E olha que coisa legal. Se você for ver aí no Congresso Nacional, você vai ver vários momentos em que os planos de saúde, ao invés de pagarem multas, são perdoados por suas multas. Que multas são essas? Justamente quando algum cliente vai lá e reclama porque não foi atendido adequadamente e faz uma reclamação dentro da ANS. E a ANS coloca uma multa e esse cara vai lá e é perdoado por deputados como o Mandetta. E aí de repente ele pega 10 bilhões, que é mais do que o povo ganhou, e dá em poucas horas para os planos de saúde. Foi o Lula, no ano de 2009, que fez com que recursos dos planos de saúde fossem destinados aos próprios planos de saúde que, uma vez falidos, uma vez que não tivessem mais condições de atender aos clientes que lhes pagaram, outros planos de saúde poderiam atendê-los, e por esse motivo foi criado um fundo especial. Esse fundo hoje tem 53 bilhões de reais, eles pegaram 10 bilhões de reais. Mas esse dinheiro era justamente para pagar caso você estivesse pagando um plano e ele falisse. Agora eles tiraram de lá. Portanto, vai fazer falta isso, principalmente em anos em que a gente vê que existe uma possibilidade muito forte de alguns planos de saúde terem saúde financeira abalada depois de uma crise como essa e depois principalmente da Bolsa de Valores ter sido afetada dessa forma. A dupla face de Mandetta na ONU. Lá na ONU ele defendeu o SUS, dizendo que o SUS é universal e tem que ter a saúde universal. Depois ele vai lá e vota tudo para fechar o SUS e para diminuir os recursos do SUS. Investigado sob suspeita de fraude, Mandetta será ministro da Saúde. A aeronáutica paga 50% mais por teste de coronavírus para militares. Você paga 50% de testes que a Fiocruz, órgão do governo, já produz. Mas a Fiocruz vai lá e fabrica por 14 centavos. Eles vão lá e compram testes por R$1,90, R$1,50. É uma coisa espetacular, né? Mandetta contrata empresa de antigo doador de campanha sem licitação. Campanha do Bolsonaro, o cara doou, beleza, agora tá vendendo produtos superfaturados. Orçamento da saúde perdeu 20 bilhões em 2019 por conta da emenda do teto de gastos. Saúde perdeu 20 milhões. Olha, o próprio Ministério da Saúde está dizendo que perdeu 20 milhões. Então aquela historinha de dizer que perdeu 9 bilhões para a saúde. Mentira, perderam 20 bilhões. Cortes no SUS e teto de gastos são desafios no combate ao coronavírus. Claro, isso aí vai dar problemas lá no futuro, inclusive. Com o Brasil vivendo surtos de doenças, governo Bolsonaro quer reduzir compra de vacinas em 393,7 milhões de reais. Você acha estranho que o Brasil tá voltando sarampo, tá voltando cachumba, tá voltando uma série de doenças aí que você não via mais? Ministro da Saúde defende fim da gratuidade universal do SUS. Olha lá, na ONU ele fala uma coisa, aqui ele fala outra. E aí, de repente, mais procurado, o SUS tem 44% dos leitos de UTI. Aquilo que eu já falei anteriormente. Coronavírus sem licitação. Mandetta paga 67% mais caro para comprar máscaras de empresa de bolsonarista. Olha que beleza, hein? Embaixada de Cuba afirma que todos os médicos no Brasil deixarão o país em até 40 dias. 28 milhões de pessoas foram prejudicadas com a saída dos médicos cubanos de dentro do Brasil. O programa Mais Médicos, que atendia essa quantidade de pessoas estas que com 50, 60 anos nunca haviam visto um médico em toda a sua vida, de repente começaram a ser tratadas e serem saneadas por médicos que vieram de um país estranho, um país que foi ridicularizado constantemente por Bolsonaro. E aí o que acontece? Essas pessoas, o Mandetta foi uma das pessoas que foi contra a vinda
dos médicos cubanos e certamente soltou fogos quando a embaixada cubana, preocupada com a situação dos médicos, uma vez que Bolsonaro dizia que iria caçar todos os médicos, porque para ele os médicos eram guerrilheiros, todos treinados que iriam tomar o Brasil, então por esse motivo ele iria caçá-los e colocá-los na cadeia, era essa a promessa de campanha. Então a embaixada cubana, obviamente com receio de que acontecesse qualquer coisa contra os médicos deles, eles pegaram e retiraram os médicos brasileiros, puxaram todos de volta para seu país. E os outros países obviamente agradeceram, porque tem vários países hoje com coronavírus que estão recebendo os melhores médicos do mundo, que são considerados os médicos cubanos. Apesar de Bolsonaro dizer que veterinários e professores de educação física tinham maior conhecimento do que esses médicos cubanos. Veja, ele está falando simplesmente dos melhores médicos do mundo. Qualquer país ficaria honrado. Inclusive os Estados Unidos recebe cubanos lá dentro e está fazendo com que os cubanos fiquem dentro do seu país e não voltem para sua casa, porque sabem da qualificação desses médicos. Bolsonaro tenta desqualificar o tempo todo. Então, por esse motivo, hoje, os cubanos não querem mais voltar para o Brasil, apesar de terem sido muito felizes e de terem feito trabalhos aqui dentro do Brasil que os médicos brasileiros, infelizmente, não conseguem fazer, porque não querem fazer, não querem ir para o interior, obviamente, porque está sobrando, tá faltando mão de obra, porque eles têm uma pequena quantidade essa que hoje, se os médicos cubanos estivessem ocupando seus lugares dentro do Brasil, certamente os médicos não estariam tão abarrotados de trabalho, fazendo 2, 3, 4 dias plantões médicos para poder atender a toda a demanda que está sendo criada dentro da saúde brasileira. E o que acontece? Um médico tem capacidade uma pessoa normal tem capacidade de transmitir para 4 pessoas um determinado vírus. Um médico tem capacidade de transmitir para 9 pessoas. Agora, se esse médico não dorme porque está trabalhando demais, ele fica estressado porque está trabalhando demais, certamente a imunidade dele desce e, consequentemente, além dele transmitir para 9 pessoas, talvez 18 pessoas, ele ainda consegue pegar o vírus, o que significa dizer que ele vai transmitir muito mais do que aquilo que ele já tem capacidade de transmitir normalmente. Mandetta, o conservador que vestiu o colete do SUS e entrincheirou o Bolsonaro. Mandetta pilota a máquina do SUS montada pelo PT e que quer sair como herói. Não tive nem direito de ver o rosto de Isabela pela última vez, diz mãe de bebê de 1 ano que morreu de Covid-19 no Rio Grande do Norte. Infelizmente é por causa desse tipo de política de Mandetta que a gente vê esse tipo de caso acontecendo. Como assim? Quais casos? Por exemplo, esse aqui que a gente vai citar a respeito dos dados da Universidade Johns Hopkins. Nós temos lá que pessoas de 80 anos, elas são contaminadas pelo vírus e tem o caso de morte em 14,80%. As pessoas de 70 a 79, 8% e assim por diante. As pessoas de cada uma das idades. Veja aqui as fatalidades que nós temos aqui com relação a pessoas de 0 a 9 anos. Nenhuma. Portanto, o Brasil é o primeiro a acontecer esse tipo de caso. Então, analisando o vídeo, você pode chegar à conclusão de que eu estou falando a favor de abrir todo o país, que eu sou a favor de que coloque um outro ministro e assim por diante. Eu vou dizer para você, em função de tudo isso que eu coloquei aí, eu estou provando para você que o Mandetta não era uma boa bisca. Mas apesar de não ser uma boa bisca, ele estava entrando em conflito. O Mandetta era a favor do isolamento total? Não, o Mandetta nunca foi a favor do isolamento total, tanto é que ele mudava de opinião todo dia. Ele chegava lá uma hora e dizia assim, não, o isolamento é a nossa única saída, porque era orientado pelos funcionários dele. Daqui a pouco ele conversava com o presidente e dizia, não, peraí, nós vamos ter que flexibilizar isso aí porque não dá para ficar dessa forma. Então ele ficava indo e voltando. Então, além de nós vermos que o Mandetta era uma pessoa desonesta, o Mandetta era uma pessoa insegura e incapaz de estar exercendo o cargo que ele exercia. Eu vou mostrar para vocês uma coisa por que eu acho que ele era também incapaz e que infelizmente não deu tempo de eu colocar nesse vídeo, porque os números que são apresentados para que eu pudesse fazer os vários cenários que vão explicar o porquê que eu estou chegando a essa conclusão que eu vou passar para vocês agora, eu necessito de mais tempo, então por esse motivo eu vou ter que fazer um novo vídeo que vai ser colocado hoje à tarde. Aliás, o vídeo já está pronto, mas eu estou fazendo os acabamentos nele. Vai ser colocado hoje à tarde na internet para a gente poder analisar a estatística e vocês conseguirem entender por que eu sou contra isso. Hoje, no dia 16, o Mandetta está dizendo que eu tenho aqui
30 mil pessoas contaminadas dentro do Brasil e uma população morta de 1924. E 6.634 pessoas estão em estado grave no hospital. Ora, de acordo com a lotação das UTIs, eu consigo perceber que as UTIs estariam em 33% no SUS e 7% ocupadas dentro dos planos de saúde. Então é impossível que esses números estejam certos e eu vou dizer para você, não tem como o Brasil ter menos do que isso aqui, ó, 8 vezes mais do que está anunciando o Ministério da Saúde. 243 mil pessoas contaminadas, 15 mil pessoas mortas e 53 mil no estado grave dentro do hospital. E por que eu estou falando isso? Porque o Ministério da Saúde já está avisando que as principais UTIs das principais capitais da cidade estão trabalhando em 80% da atuação. Ora, 80% da atuação, nós estamos falando aqui em 87% da atuação das UTIs do SUS, nós estamos falando em uma taxa de ocupação de 87%, com 8 vezes. Portanto, os planos de saúde estariam em 20% da taxa de ocupação. Não tem como as UTIs dentro do Brasil estarem sendo utilizadas nessa taxa de ocupação sem que eles estivessem pelo menos com esse número. E aí também eu vou mostrar no próximo vídeo como é que eu chego no próximo número, que se você for verificar aqui, para que possam começar a haver mortes dentro do Brasil, nós temos que ter 11 vezes mais do que o governo está anunciando dentro das UTIs. Aí as UTIs já estariam com 110%, ou seja, 10% superior à capacidade, à taxa de ocupação das UTIs do estado do SUS. E aí a taxa de ocupação dos planos de saúde seria de 0,25%. Então, por causa dessa taxa, é que eu posso dizer para vocês, a quantidade de pessoas testadas dentro do Brasil faz com que as pessoas não saibam quantos contaminados existem no Brasil, porque ele só estava testando as pessoas que estavam em estado grave no hospital e os parentes dela. Ora, os parentes dela representam 200 e pouco % acima do número de pessoas contaminadas. Obviamente esse número está muito subdimensionado. E por que seria subdimensionado nesse caso? Gente, o Bolsonaro é o cara que dizia que é antipatriótico divulgar números que sejam prejudiciais, como por exemplo das queimadas, os números reais, e aí ele demite pessoas. O ministro da Saúde só estava fazendo, na verdade, uma interlocução entre o presidente, era o boneco de ventríloco, que estava fazendo uma interlocução entre o presidente, entre o Ministério da Saúde e os dados todos. Ele só estava tentando transferir os dados dos estados e tudo mais. Se Mandetta estava ajudando ou não os estados, o que eu sei é que se não fossem os secretários de saúde estaduais e os secretários de saúde municipais, certamente Mandetta a essa hora já teria aberto o país. Então, não, Mandetta não é responsável pelo país estar fazendo o que tinha que fazer. Obviamente que por causa da insegurança dele e por causa dos atritos que houve com o Jair Bolsonaro, certamente ele se colocou a favor do isolamento social, mas não significa dizer que ele estava a favor. Mas hoje você consegue ver aqui, por exemplo, que existem países, por exemplo, que estão sofrendo embargos comerciais, como a Venezuela, um país muito pobre, que está fazendo 7.913 testes por 1 milhão de habitantes. Nós temos aí a Palestina, está fazendo 3.397. A Palestina, a gente está destruída. Israel está destruindo a Palestina e faz eles ficarem dentro de um gueto, assim como aconteceu em Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Você tem Cuba, que está sofrendo embargos comerciais. Cuba está fazendo 1928, ou seja, não tem dinheiro, não tem capacidade, não tem nada para conseguir fazer testes e eles estão fazendo, sofrendo embargos dos Estados Unidos, sabotagens. Bielorrússia tem 8.598 testes por milhão. O Irã, gente, está fazendo 3.695 testes por milhão e o Brasil 296 testes a cada 1 milhão de pessoas. É ridículo dizer que o Brasil não tem condições de providenciar. A Fiocruz já providencia esses testes, já faz esses testes há muito tempo e bastaria que Mandetta, tendo os laboratórios que o Lula montou na época, tem condições de fabricar esses testes utilizando o Conselho da Fiocruz, que é um órgão governamental. Nós não poderíamos estar tendo falta de testes. Nós já deveríamos estar com uma quantidade excessiva. Usar a desculpa que tem que vir da China, usar a desculpa que não temos dinheiro para isso, é uma mentira e é nada mais, nada menos do que uma manipulação dos dados. Portanto, Mandetta tinha que sair e tinha que estar na cadeia. Esse é o lugar de bandido. E aí, esse novo ministro, qualquer pessoa que seja seguidora de Olavo de Carvalho tem problemas mentais. Vira dizer
dizer dentro de uma entrevista, dentro da colocação, quando é nomeado ministro, que os velhos são menos importantes do que os novos, ele está dizendo que ele não está nem aí para os velhos que vão morrer porque são as vítimas preferenciais do coronavírus. Então que tipo de atitude tomará essa pessoa que veio não para construir, mas que veio para destruir? Essa é a primeira impressão que nós temos do ministro da Saúde atual. E o que eu posso dizer para vocês é que segurem-se, porque do jeito que os números estão crescendo, o Brasil passa um país a cada dia na cota. Nós seremos campeões do mundo. Até porque, do conhecimento que a gente tem de ciência, nós sabemos muito bem que os vírus, quando invadem um determinado corpo, eles pegam algumas características de cada corpo que eles invadem. Então, se essa pessoa estiver contaminada com alguma bactéria, ele pega algumas características dessa bactéria. Se essa pessoa estiver contaminada por um vírus, ele tem a capacidade sim de pegar características. E nós estamos tendo epidemias de febre amarela, epidemia de dengue, que a partir de agora, de abril a maio, nós estamos bombando de dengue, e esses caras diminuíram, tiraram recursos da saúde, tiraram os mais médicos de dentro do Brasil. E por esse motivo, eu acho que Mandetta, não só Mandetta, mas Bolsonaro, são criminosos e o lugar deles é na cadeia e não ocupando cargos administrativos que vão ter que fazer benesses à população brasileira. Por esse motivo, eu disse tudo isso que eu falei para você que tivesse a noção de tudo que acontece e para que eu pudesse justificar o meu voto de fora Mandetta sim. Agora, fora Mandetta pela sua incapacidade gerencial, pela sua incapacidade de ser uma pessoa, apesar de ser um médico, ele não estava lutando pelos interesses da população, ele estava lutando pelo interesse pessoal dele. E obviamente ele foi para o lado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, porque ele sabia que era a determinação e que a maioria das pessoas brasileiras estão aptas a aceitarem que as determinações da OMS sejam as determinações cientificamente corretas para a gente tomar decisões a respeito do coronavírus. Portanto, fora Mandetta, fora Bolsonaro, quero eleições diretas já, emergentes, nesse instante. Temos que tirar esses vagabundos que assumiram postos muito importantes dentro do Brasil apenas para roubar os cofres públicos brasileiros. Se esse ministro da Saúde for mais um que veio para roubar os cofres públicos brasileiros, quero também vê-lo na cadeia. Porque fazer uma declaração como a que ele fez, uma declaração nazista, dizendo que vai escolher entre os jovens, portanto vai abrir o mercado, está completamente alinhado com o Bolsonaro? Não. Bolsonaro não se alinha com mais nada a não ser o nazismo, que é a ideologia que ele defende hoje. Portanto, dizer que está aliado ao nazismo, para mim, já começou muito mal e é uma pessoa que a gente não deve ter muita noção. No próximo vídeo, eu vou falar a respeito dos números e vou desmentir alguns dados que são falados aí por causa do governo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o nosso vídeo, vamos ranquear dentro do YouTube e vamos crescer para a gente tentar dezumbizar o maior número de pessoas possível. Até o próximo vídeo.